Chá, galera! Hoje a gente vai falar sobre formação dos estados modernos. Então, rola a vinheta! Quando a gente está falando de formação dos estados modernos, a gente está falando, na verdade, da Europa, em especial alguns países europeus, como, por exemplo, França e Inglaterra, mas não foram só esses dois. E antes é bom contextualizar um pouco, porque nessa época a gente ainda estava no que é considerado Baixa Idade Média. Essa formação dos estados modernos é, na verdade, um dos fatores que a gente leva em consideração para falar de transição entre Idade Moderna, entre Idade Média e Idade Moderna. E é muito importante falar também que essas mudanças, essas transições, elas não acontecem diretas, isso demora muito tempo para acontecer. A formação dos Estados modernos mesmo demorou séculos para se consolidar. Então não é uma coisa que, por exemplo, eu vou dormir na Idade Média e aí, de repente, eu acordo na Idade Moderna, tipo... Não é assim que acontece. Enfim, para a gente entender um pouco a formação dos estados modernos, a gente precisa voltar para um período de 300 anos, entre o século XI e o século XV, no que a gente chama de 300 anos? Não. Não. Ah, é por isso que eu faço história. Eu sou péssimo com número, meu Deus do céu. Enfim, a gente precisa voltar para os séculos XI ao século XIV, no período que a gente chama de Baixa Idade Média. Naquela época a galera vivia sobre um regime feudalista, e pra galera que não sabe o que é feudalismo, azar de vocês, essa não é a minha aula, eu não preciso... Eu vou falar assim. A gente precisa entender exatamente o que levou a essas mudanças, o que fez com que o feudalismo deixasse de ser um modelo vigente e bom, entre aspas, bom pra quem, né, mas enfim, e as coisas começassem a se inclinar cada vez mais para a formação de um Estado moderno. E a gente pode atribuir tudo o que estava acontecendo de forma muito geral a uma coisa chamada crise do feudalismo. Então, o que acontecia? O feudalismo era um modelo, lembrando só, que a gente tinha uma descentralização do poder político. O que isso quer dizer? O poder ele estava concentrado na mão de vários senhores feudais. Os reis existiam, certo? Mas eles não tinham tanta autoridade e nem perto de terem o poder que tinham durante a Idade Moderna, que a gente chama. O que importa é que, com essa descentralização do poder, você dava muito poder nas mãos, então, dos senhores feudais, que, por sua vez, criavam as próprias leis, tinham, muitas vezes, as próprias moedas. Não existia um exército, igual a gente vê um exército, por exemplo, o exército brasileiro. Isso não existia. Cada senhor feudal tinha o seu exército particular, então era uma coisa realmente muito dispersa e nada unificada. E esse modelo ele foi entrando em crise devido a vários motivos. Eles não estão em ordem cronológica necessariamente, e esses motivos aconteceram e foram se tornando relevantes com o passar dos séculos. Não foi de um dia para o outro. Um dos motivos foi a ascensão e a criação, aliás, de uma classe social nova chamada burguesia, a classe que a gente conhece como a classe dos comerciantes. Artesãos, comerciantes, enfim. Os burgueses, eles são uma classe que, lembrando que a estrutura social durante a Idade Média era você tem no topo da pirâmide o clero, embaixo a nobreza, e no fundo da pirâmide você tem o resto, basicamente o resto. Então, a burguesia, que fazia parte desse resto, ela começou a ascender politicamente. Como isso se deu? Lembrando, burgueses eram comerciantes e eles tinham, então, muito dinheiro, certo? Você controlar muito dinheiro, você ter muito dinheiro, te dá um certo poder e uma certa autoridade. Mas naquela época, isso não acontecia de fato, pelo menos não até então. Basicamente, o clero e a nobreza, eles não pagavam imposto nenhum. E quem ficava responsável por pagar os impostos era só a galera lá de baixo, incluindo os burgueses. E é óbvio que eles estão insatisfeitos com força, porque só eles estão tendo que pagar,
eles estão se responsabilizando por pagar todos os impostos, eles e os camponeses, né? E, enfim, os servos. Mas essa classe que ascendeu economicamente, que cresceu economicamente, quer cada vez mais status, cada vez mais participação política para que as demandas deles fossem escutadas. Então vamos lá, imagina comigo, você é um burguês, você é um comerciante, certo? E você tem que andar pelos feudos vendendo o seu produto, ok? Imagina você passando, sei lá, eu quero, por exemplo, eu quero vender esse chapéu aqui. Então imagina, eu tô andando pelos feudos vendendo esse chapéu e por cada feudo que eu passo, eu tenho que trocar a moeda que eu tenho pela moeda daquele feudo, certo? E eu tenho que pagar uma taxa para entrar no feudo. Isso é importante também. Porque cada vez que você paga essa taxa, tipo um pedágio, entre aspas, quanto mais você paga esse pedágio, mais caro esse produto aqui vai ficar. Então, imagina, isso não era uma situação boa para os comerciantes. Você me pergunta, porra, Vitor, mas a economia era toda agrícola naquela época, como é que os burgueses estavam ganhando dinheiro assim? Calma, amigo. A minha resposta para você vem em uma palavra: cruzadas, certo? As cruzadas elas aconteceram durante o século... Porra, quando foi? Durante a época que as cruzadas aconteceram, os europeus eles não só estavam conquistando o território, mas eles também estavam criando rotas comerciais. E isso quer dizer que eles estavam comprando produtos de fora e vendendo os produtos de dentro. E quem estava responsável por toda essa... Quem estava responsável por esse comércio era justamente essa classe burguesa que começou a ascender por conta disso. Outro motivo: peste e fome. Esses dois são muito importantes e eles começaram a ser muito problemáticos, principalmente durante a peste negra. Todo mundo já deve ter ouvido falar de peste negra, né? Só a título de curiosidade, matou 1/3 da população europeia. Vocês fazem ideia do que é 1/3 da Europa morrendo por causa de uma peste? Cara, isso é bizarro. Pensa comigo, tipo assim, quem estava morrendo mais, óbvio que eram os camponeses. A nobreza e o clero, óbvio que estavam sofrendo com a peste também, mas principalmente o fundo dessa pirâmide que a gente construiu, certo? Dessa pirâmide social. E qual é o problema disso? Pensa, essa era a galera que pagava os impostos. Era a galera que tinha que pagar tributo, seja em produção agrícola, ou seja, trigo, sei lá, o que eles plantavam naquela época? Eles tinham que pagar esses tributos ou com produto ou então com dinheiro, certo? E pensa, se esse é o pessoal que mais está sendo afetado, o sensato a se fazer é você olhar e falar: então tá todo mundo morrendo, eu devia abaixar os impostos, eu devia abaixar a minha cobrança para que não sobrecarregue quem ainda está vivo. Olha no fundo do meu olho, galera, vocês acham que rico vai fazer alguma coisa dessa? Em nenhum momento da história rico vai ser fofinho e pensar nos outros assim. Então pensa comigo, a peste estava matando muita gente, só que a quantidade de tributo, a quantidade de imposto que as pessoas tinham que pagar era a mesma. Isso exigia muito mais dos camponeses, e lembrando que esse tributo ele não era pago só em dinheiro, ele podia ser pago em produto agrícola também, certo? Isso acontecia com a maioria dos servos. No caso da maioria dos servos, eles pagavam os tributos em forma de produção agrícola mesmo. E aí você pensa comigo, menos gente produzindo, mesma quantidade que você tem que pagar, as pessoas iam começando a ficar cada vez com... As pessoas começaram a ficar com cada vez menos comida. E fome gera muita revolta. Então isso aí é 1+1. Você vê, peste matou todo mundo, peste matava um monte de gente, menos alimento sendo produzido, fome, revolta, ok? E para adicionar a isso, para deixar o bagulho, para deixar o negócio mais tipo assim, caras ficavam desse jeito aqui, ó. Você tinha também muitas guerras acontecendo ao longo desse período de 400 anos. E guerra é uma coisa muito cara. Guerra exige que os impostos aumentem, guerra exige que você tenha soldados ali, certo? Que você tenha gente disponível para lutar. Então você pensa, a nobreza já estava toda ali lutando, certo? Eram os cavaleiros, essa galera toda. O clero não podia lutar porque era um monte de padre, enfim, padre não luta. Quem que sobrava? Fundinho da pirâmide. Eles começaram a chamar os camponeses para ir para as guerras. Então pensa comigo,
A situação já estava meio ruim, assim, em relação à quantidade de gente produzindo comida. Você tira mais gente ainda para colocar para lutar. Menos pessoas produzindo alimento, mais alimento sendo necessário, porque além de manter o Estado, você tem que manter uma guerra ali fora. Mais fome, mais revolta. Era dedo na cruz e gritaria, amigo. Só para recapitular, a gente tem cada vez mais uma demanda por um Estado mais forte, por uma intervenção estatal maior, certo? Para resolver problemas de revolta de camponês, para resolver problemas econômicos e até problemas políticos também. E todo mundo se virou, nesse caso, para a figura do rei, igual eu tinha dito antes. E foi assim que as coisas começaram a acontecer aos pouquinhos, lembrando. Você começou a ter a figura do rei cada vez mais poderosa, mais autoritária, você tem uma concentração de poder muito maior na figura do rei. E esse que é o louco, porque a formação dos estados modernos, pelo menos eu sempre entendia como sendo uma coisa tipo assim, ah, legal, agora virou igual, sei lá, igual o Brasil é hoje em dia. Não. A formação dos estados modernos, na verdade, foi o início das monarquias absolutistas na Europa. Lembrando, monarquia, um rei, absolutista, absoluto, o poder absoluto na mão de um rei. Com esse poder todo concentrado na mão do rei, é óbvio que você vai ter algumas mudanças então. A primeira delas, os feudos que se submeteram à figura do rei vão ter os seus territórios anexados sob o domínio daquele rei. Ou seja, você começa a ter fronteira delimitada. Não é necessariamente um país, mas você tem uma fronteira agora, entende? E a fronteira não é de um feudo para o outro, a fronteira é de um reino para o outro. Isso é importante. Segunda mudança interessante, você começa a ter um exército unificado. Então toda a força militar que existia nos feudos, quando esses feudos se submetem à figura do rei, esse exército todo ele começa a ser oficializado, ou seja, você começa a ter de fato um exército do Estado, um exército forte e que tem potencial, tem capacidade para abafar qualquer tipo de revolta e para fazer guerra com outros lugares também. Outras mudanças bacanas é que você começa a ter uma lei, você começa a ter uma moeda e leis unificadas também. Lembrando que antigamente as moedas e as leis, elas eram mutáveis, elas podiam mudar de feudo para feudo. A partir do momento que você tem uma pessoa, o rei, controlando aquela terra toda, ele começa a fazer leis e a cunhar moedas que valham para todo o seu território. Isso ajuda bastante economicamente e politicamente. Isso é bastante interessante, principalmente para a classe econômica burguesa, que estava surgindo e crescendo cada vez mais naquela época. Inclusive, falando da burguesia, você começa a ter uma mudança que favorece em muito a burguesia também. Só lembrando, a burguesia ela exigia uma participação política maior. E quem participava da política era basicamente a nobreza e o clero. Então, a partir de um certo momento, óbvio que em momentos diferentes, em lugares diferentes, mas chegou um momento em que o rei atendeu às demandas da burguesia, dizendo que agora você podia comprar títulos de nobreza. Então um burguês que tinha muito dinheiro podia comprar um título e virar um nobre a partir daquele momento. E ele, sendo nobre, ele começa a ter influência política sobre o estado em que ele está. E a partir de tudo isso, você consegue também a criação de um aparato burocrático. Você consegue a criação de fato, de pessoas que trabalham ali naquele estado, fazendo leis e agindo politicamente de fato. Tem um porém. Como eu tinha dito, o resultado da formação desses estados foi um monte de monarquia absolutista por toda a Europa. E eu acho que vocês já entenderam o problema a essa altura do campeonato. Você concentrar o poder todo na mão de uma pessoa é extremamente perigoso. Até porque os reis da Idade Moderna, eles tinham o péssimo hábito de ser muito, muito bizarros. Depois pesquisa reis da Idade Moderna, você vê o quão bizarro eles eram. Você quer um exemplo? Luís XIV da França. O cara literalmente se auto-intitulou o Deus Sol.
Enfim, como vocês devem ter imaginado, essas mudanças não ajudaram em absolutamente nada os camponeses. Eles continuaram na lama, continuaram sofrendo, penando a vida inteira, e agora sempre que eles queriam se revoltar, tinha um exército ali na porta da casa deles para acabar com tudo que eles queriam, para acabar com todas as demandas. Mas enfim, basicamente eu estaria me alongando demais se eu continuasse. O que você precisa saber está basicamente tudo nesse vídeo aqui. Eu vou fazer um próximo vídeo respondendo algumas questões de vestibular em que esse assunto cai de alguma forma. Ele não é um assunto muito recorrente em vestibular, mas não quer dizer que a gente não tenha que se preparar, não é mesmo? Então é isso aí, valeu, falou!